Então vamos lá, eu sou o Gabriel Silvestre e nesse vídeo aqui eu vou te contar como é que eu fiz para começar na área do design de interfaces e também te mostrar como é que tu pode começar também, mesmo que tu esteja começando aí do zero, que tu não saiba nada dessa área, tá? Então, antes mesmo de trabalhar com design de interface, com UX, criando interfaces legais e fazendo coisas divertidas que tem nessa área aqui, eu trabalhava como designer gráfico. E quando eu trabalhava como designer gráfico, eu fazia aquelas artes para rede social, sabe? Tipo post de Facebook, de Instagram. E a real é que assim, aquilo até pagava algum dinheiro, né? Nada mais do que R$ 600. Só que o que eu realmente queria fazer era migrar para essa área do design de interfaces, de UX e tudo mais, porque eu achava aquilo tudo muito legal. O problema era o seguinte, né? Eu via aqueles posts no Dribbble, aquele monte de coisa legal de design de interface, e daí eu ficava me perguntando, né? Caraca, como é que eu faço para criar esses negócios? Daí às vezes eu até tentava arriscar, assim, abrir o Photoshop e tentava ali imitar alguma coisa, mas eu não conseguia fazer nada. E uma das principais coisas assim que me incomodava quando eu estava querendo começar na área, né, eu nem tinha começado ainda, era que eu realmente não sabia qual caminho que eu deveria seguir, né? O que que eu estudo primeiro? Né? Como é que eu aprendo a fazer essas telas bonitas, esses negócios? Porque na época disso não tinha muito conhecimento disponível ali, tinha muito post no Medium, né? Muito post em inglês. Só que a grande maioria desses posts assim tratava de coisas muito avançadas, estava tratando de Jacob Nielsen, usabilidade e coisas assim que para quem estava começando do zero não agregava muito valor, né? Claro que são coisas extremamente importantes e tudo mais, mas para uma pessoa que estava começando do zero, que era eu naquele caso, eu queria, beleza, qual é que é a primeira coisa que eu estudo, né? E depois de muito procurar, comecei a comprar vários livros na Amazon e fazer um monte de curso gringo, curso BR, de várias coisas dessa área. Eu comecei a meio que entender, né? Beleza, existe 1 milhão de coisas nessa área que eu aprendi agora que eu sei. Só que ainda assim eu não tinha conseguido de fato começar na área, porque eu tinha vários conhecimentos, né? Eu sabia de UX, de usabilidade, de teoria de cores, de como criar paletas de cor para interface, como realizar testes de habilidade, enfim, várias coisas da área, né? Só que eu ainda não tinha assim claro na minha cabeça, beleza, é isso aqui que é o essencial que eu preciso saber para conseguir migrar para essa área. Isso tudo era muito confuso para mim. Claro que com o tempo ali, de tanto insistir, eu acabei conseguindo começar nessa área. Só que o que eu não enxerguei lá atrás é que se eu tivesse estudado as coisas certas, né, as coisas teriam funcionado melhor para mim, teria sido muito mais rápido, né? Porque em vez de eu ficar estudando um monte de conceito avançado, né, quando eu era iniciante, se eu tivesse focado no que era realmente de iniciante, teria, tipo, sido muito mais fácil, tá? Então, o que diabos são as coisas iniciantes que tu precisa saber para começar na área do design de interface? Primeiro de tudo, cara, nessa área do design de interface tu vai ver que existe muito esse papo de UX barra UI. Isso é uma parada que eu confundia muito no início também, e eu achava que era uma coisa só. E não é uma coisa só. São duas coisas diferentes, tá? O que é UI? UI significa User Interface, ou seja, interface do usuário, que é nada mais nada menos do que uma tela, tá? Um site, um aplicativo. E indo assim bem mais profundamente da palavra interface, né? Pode ser qualquer coisa onde uma pessoa, um usuário, vai conseguir atingir um determinado objetivo. Então, um micro-ondas, por exemplo, né? O micro-ondas ele tem uma interface, ele tem os botõezinhos ali onde tu aperta ali, quanto tempo tu vai colocar e tudo mais. Isso é uma interface. Qual é que é o objetivo que está te ajudando a concluir? É esquentar tua comida, descongelar ela e tudo mais. Então, isso é uma interface. Agora, já nos tempos modernos de hoje em dia, né, do design e, enfim, e Google, a gente entende como interface, né, tela de aplicativo, website e tudo mais. E esses caras, sim, também tem que ter um objetivo por trás deles do qual a tua interface vai ajudar, né, o usuário a atingir. Isso é UI, tá? E daí o que é a disciplina do design de interfaces? Tá? Design de interface é uma disciplina que ela está bem mais relacionada à parte visual, né? A parte visual, criar escolher tipografia, né, criar paleta de cor, definir hierarquia visual, espaçamento da interface, coisas bem estéticas, né? Claro que envolve coisas como usabilidade, né? Pensar em aspectos mais estratégicos e tudo mais. Só que assim, ó, uma coisa que eu custava muito entender é que assim, design de interfaces é visual, tá? Sempre associe ao visual.
Aí que entra a coisa que todo mundo confunde, tá? E UX? Como é que essas duas áreas se relacionam? Vamos primeiro entender da mesma forma que a gente entendeu o UI. UX significa User Experience, ou seja, experiência do usuário. O gato invadiu aqui agora. Vem cá, vem. Experiência do usuário. O que significa experiência do usuário? Qualquer coisa assim que está relacionando pessoas com experiências, tá? Isso não se delimita somente a aplicativo, ao website. O exemplo que eu sempre dou é o exemplo da montanha-russa lá, que o Norman deu em uma palestra, esse exemplo, que é o seguinte, imagina que tu vai na Disneylandia, tá? Tu vai lá na Disneylandia, conhecer o Mickey e tarará, e daí tu resolve que tu quer ir na montanha-russa. Daí tá. A tua experiência começa já no momento que tu tá na Disneylândia e que tu vai entrar na fila para ir na montanha-russa. Tu vai esperar aquele tempo todo e conforme tu vai andando, indo para frente da fila, né, avançando, tu vai, sei lá, tu vai ficando animado, até mesmo ansioso. E daí quando chega na hora de tu entrar, né, tu senta no carrinho lá e tudo mais. E tem toda aquela coisa assim, ó, vai começar. E daí, bom, né, tu vai lá e faz o passeio de montanha-russa, tem toda aquela adrenalina. E daí tu sai do negócio da montanha-russa e isso tudo é uma experiência, entendeu? Isso tudo é uma experiência. E então não é só aplicativo, não é só website. Isso que é muito importante que tu entenda se tu tá começando agora nessa área, tá? Não é só sobre aplicativos, sobre websites. O UX é algo bem mais profundo, é sobre experiências que envolvem pessoas, que envolvem sentimentos, que envolvem emoções. Aí, claro, num contexto assim de interface mesmo. Opa! No contexto de interface, assim mesmo, né, tu poderia analisar a experiência, por exemplo, da Uber. Tá? Qual é que é a experiência do usuário da Uber? Eu, usuário, imagina assim, eu, Gabriel, eu preciso ir daqui até o Shopping Iguatemi aqui em Porto Alegre. Essa é a minha vontade, essa é a coisa que eu quero realizar. Através da Uber, eu consigo chamar um motorista particular que pega na frente da minha casa e me leva até o Shopping Iguatemi, entendeu? E daí, toda a parte assim de eu abrir o aplicativo, digitar o endereço, receber o motorista, ver a placa dele e tudo mais, entrar dentro do carro. Isso tudo é a experiência do usuário, tá? Não é só a parte de usar o aplicativo, é o que está tudo envolvido. Então é uma parada muito mais assim que as pessoas gostam de falar, assim, muito mais holística, né? Que envolve muitas outras coisas. Entenda isso de uma vez por todas, tá? UX não é só telinha bonita, envolve coisas muito mais, e UX e UI não é uma coisa só, são duas coisas diferentes. Isso, cara, só pra tu ter noção, assim, ó, eu demorei uns bons 2 anos para entender esses conceitos simples que eu acabei de te passar aqui, porque na minha cabeça era tudo igual. Aí o que rolava, né? Eu tentava buscar vaga, fazer portfólio, eu colocava lá, quero ser UX/UI designer. E daí, tipo, o recrutador ia olhar aquilo, ele via que eu não entendia muito bem da área, entendeu? Isso pega muito mal se tu tá querendo entrar na área agora. A pessoa, assim, ó, quem analisa portfólio, quem analisa currículo, ela sabe muito bem quem é a pessoa que ela é experiente naquela área, quem não é experiente, né? Dá pra saber, assim, só por alguns detalhezinhos. Esse é um dos detalhezinhos, né? E depois que eu entendi essa parada aí, as coisas começaram a fluir mais, porque eu estava querendo entrar especificamente na área do design de interfaces, né? Eu comecei a enxergar que existiam coisas que eu precisava aprender aos poucos para eu conseguir chegar no resultado final, que era uma interface bonitona que nem essas do Dribbble, tá? Entender essas concepções básicas de UX e UI foi a primeira coisa. A segunda coisa foi começar a identificar, beleza, o que faz uma interface ser o que ela é? Né? Uma interface da Google, por exemplo, por que ela é tão boa? Por que ela é tão gostosa de ser utilizada? Por que as pessoas conseguem usar tanto? Né? Uma interface do Instagram, por que aquilo funciona tão bem? Eu comecei a perceber que existiam vários princípios por trás disso, eu comecei a identificar alguns. Né? Um dos principais princípios que eu identifiquei é o uso de espaço. Né? Espaço numa interface, isso é muito importante. Toda boa interface tem um uso muito, muito bom de espaço. Um bom exemplo que eu sempre dou é o Google Analytics. Antigamente o Google Analytics ela tinha uma interface bem feia, né? Ela era funcional e tudo mais, né? Mostrava todas as informações que a pessoa precisava saber sobre o site dela, só que ao mesmo tempo ela era horrível, né? Ela era tudo socado, esmagado de informações, como tu tá vendo aí. Né? E daí, conforme foi evoluindo essas coisas, né, a Google, né, contratando designers e toda essa onda de UX e UI, eles começaram a melhorar ela. E se tu for ver, cara, tem muito espaço aqui nessa nova versão do Google Analytics. Então essa foi uma das primeiras coisas que eu comecei a perceber. Né? Beleza, então boas interfaces têm um cuidado maior com o espaço. Né?
E diretamente interligado com o espaço, eu comecei a perceber que existia também uma ordem das coisas na interface, né? Que a ordem que as informações eram apresentadas ali não eram aleatórias, né? Tem uma ordem de importância, que é o que a gente chama de hierarquia visual. Então, comecei a entender melhor o que era hierarquia visual, como é que eu aplico isso em interfaces, né? Comecei a buscar mais referências sobre isso, né? E entender essa parte toda. Aí, em conjunto com isso, eu comecei a entender sobre grids, né? Cada pecinha ali que eu incluía no meu quebra-cabeça de UI designer, eu encontrava mais uma outra peça, né? Tipo, eu entendia um conceito e daí clicava. Então quer dizer que os princípios que eu preciso aprender, né, estão todos relacionados, né? Então, depois disso, comecei a aprender bem forte ali sobre a parte de tipografia, paleta de cores, né? Eu comecei a enxergar as coisas como etapas dentro do design de interface. E assim, e de longe, assim, eu aprendi muita coisa técnica, né? Principalmente assim, como usar ferramentas e tudo mais. E isso, inclusive, de ferramentas é um ponto muito interessante, porque uma coisa que eu fazia muito e que hoje em dia eu acho muito assim, nossa, era muita perda de tempo, eu fazia muito curso de ferramenta. Tipo, eu comprava muito curso online de ferramenta, curso de Figma, curso de Sketch, curso de Adobe XD, curso de Framer, curso de Flinto, enfim, vários softwares de UI design, porque eu acreditava, né, que para eu ser um bom designer de interfaces, eu deveria ser muito bom no software de design de interface. E na verdade, não tem nada a ver, né? E por que eu achava isso? Porque eu era designer gráfico, né? Então, um bom designer gráfico, além de ele saber a teoria de design, as paradas todas lá, ele também é muito bom no Photoshop, né? Em fazer as paradas acontecer e criar os efeitos da hora. E em design de interfaces não é bem assim, né? Não importa muito se tu não sabe fazer os efeitos malucos lá e tal, porque o que importa, né, é tu criar interfaces que funcionam, que o usuário vai conseguir utilizar com maestria, que ele vai conseguir fazer as coisas que ele quer fazer, que não vai ser uma experiência frustrante para ele, né? É isso que importa, né? E tu saber fazer animações complexas de transição de tela, fazer um monte de detalhezinhos e coisas bonitinhas na interface não é tão importante assim quanto essa outra parte que eu acabei de te falar, né? De criar um negócio que realmente funciona. E daí eu sempre me olho para trás hoje e eu vejo, nossa, eu tava sempre muito, muito, muito nessa de aprender software e software e software. Né? Então, pra tu ter noção, tipo, quanto mais tempo passava, mais eu conseguia organizar ali os meus pensamentos ali para começar nessa área. Aí, por fim, assim, chegou um determinado momento de aprendizado que eu entendia muito bem. Beleza, eu sei usar software, eu sei o que é UX, eu sei o que é UI agora, eu sei os principais ali metodologias de UX, os métodos de pesquisa, método de criar interface, cores, hierarquia visual. Eu sabia toda a parte mais técnica, assim. Só que uma coisa que me faltava muito e que eu sofria era que eu abria o software para fazer uma interface e eu não conseguia fazer nada. Eu não tinha ideias nenhuma, não tinha nenhum tipo de ideia e eu ficava ansioso, ficava nervoso. Caraca, eu sou muito ruim nesse negócio, apesar de eu saber, eu não consigo criar. E isso era um problema muito interessante que eu não tinha lidado ainda quando eu era designer gráfico, né? Porque, querendo ou não, algumas coisas em design gráfico são bem mais simples do que design de interface, do que UX e tudo mais, né? E uma das coisas que eu nunca tinha lidado era, tipo, sobre criatividade. Eu acreditava muito que, assim, beleza, todo mundo tem, tipo, já nasce meio que com um nível de criatividade, alguma coisa nesse estilo. Algumas pessoas são mais criativas, outras são menos criativas. Isso é um grande de um mito. Isso é mentira. Porque criatividade ela é uma habilidade que ela pode ser aprendida. E isso é um paradigma que mudou na minha cabeça, né? Eu achava que criatividade era uma coisa, né, engessada, que tipo, se eu não sei, eu não sou. E eu comecei a descobrir que não, peraí, existem métodos para tu ser mais criativo, para tu ter mais ideias, né? E essas coisas que eu comecei a aprender sobre, entender, começaram a me ajudar bastante. Então, eu passei de uma pessoa que não tinha nenhuma ideia, que eu abria lá o software, tentava criar um negócio e não saía nada, para uma pessoa que eu já tinha tipo, tudo muito claro na minha cabeça que eu queria criar, tinha inúmeras ideias para poder escolher entre elas. E o que fez toda essa diferença assim para mim, tá? Isso é muito importante, anota isso. O nosso cérebro criativo, né, as ideias que a gente cria, na verdade, a gente não cria elas. A gente meio que, tipo, transforma coisas. Então,
grande parte das coisas que tu vê no teu mundo, no teu dia a dia, na tua vida, o teu cérebro guarda isso como uma referência e quando tu vai criar alguma coisa, ele usa essa referência que está na tua cabeça para criar algo diferente, tá? Então, um exemplo simples para tu entender. Por que eu não consegui criar boas interfaces ou por que eu nunca tinha ideias? Porque eu não estava alimentando meu cérebro com referências de boas interfaces. Eu estava sempre na mesmice, eu achava que, tipo, sei lá, eu conhecia bastante de interfaces para já sair criando. E não, né? Eu não tinha tanto conhecimento assim, eu não conhecia assim muitas interfaces. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar no Dribbble. Coisas, Dribbble, se tu não sabe, é um site onde tem muita coisa de design de interface. Eu comecei a pesquisar diariamente interface, comecei a observar elas, observar, guardar referências. E aos pouquinhos as minhas ideias começaram a andar, mas ainda assim não estava muito bom, né? Ainda assim eu sentia que eu tinha muito bloqueio criativo e tal. E daí foi aí que eu comecei a descobrir métodos bem interessantes de ser mais criativo. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Que é basicamente assim, ó. A arte de tu pegar algo já pronto, um projeto pronto, uma interface, e tu copiar ela, tá? Qual é que é a moral de tu fazer essa cópia? Quando tu vai fazer uma cópia, tu pega uma tela, tipo a tela do Nubank. Tu pega essa tela do Nubank, tira um print dela, leva no Figma e tenta copiar só olhando, tá? Não vai passar por cima de nada, só olhando, tenta copiar todos os elementos. Claro que tu não precisa copiar ilustrações, ícones e tudo mais. Essa atividade de tu copiar ela, né, de tu, tipo, selecionar as cores, de tu ver como é que foi utilizado os espaçamentos, de tentar encontrar uma tipografia parecida, isso meio que faz com que o teu cérebro, né, trabalhe bem mais focado ali naquela referência, tu vai lembrar muito mais dela. E conforme tu vai criando esse negócio, né, criando essa cópia, tu vai meio que descobrindo maneiras diferentes de, tipo, criar um componente diferente, tu vai aprendendo a criar ele, enfim, trabalhar com algumas paletas de cores que tu nunca trabalhou. Esse tipo de coisa, ele começa meio que se instalar na tua cabeça. E é como se tu estivesse criando uma interface do zero. O teu cérebro meio que não sabe a diferença. Enganando a própria cabeça. E isso é muito interessante, porque daí eu comecei a incluir isso na minha rotina, né? Então todo dia eu lá pegava um print e copiava. E analisava em interfaces, ficava analisando referências, copiava. E eu comecei a sentir que, nossa, começou a fluir muito mais as minhas ideias, porque aí eu já conhecia várias coisas. Preciso botar um componente de, sei lá, uma listagem com várias coisas e vários cards. Eu lembro disso num app que eu copiei, tarará, posso fazer parecido, entendeu? Então tu vai juntando essas várias referências numa coisa só, né? E isso mudou totalmente o jogo para mim. Eu comecei a conseguir criar essas interfaces, conseguir ter os meus primeiros resultados, né? Aí eu poderia dizer que assim, beleza, eu estava conseguindo criar coisas. Só que daí eu ainda não tinha sido colocado no mercado. Esse período todo aí já tinha passado uns 2 anos e meio, mais ou menos, de estudo, em paralelo com faculdade e trabalho na agência lá que eu trabalhava, tá? Mais ou menos aí uns 2 anos. E eu peguei, né? Já tinha esses projetos aí, já conseguia fazer interface, eu criei um portfólio, tá? Até dá pra chamar de portfólio, mas era uma vergonha total aquilo, né? As coisas bem feias, bem primitiva, tá? E eu comecei a ir atrás de vagas, ia atrás, até que, enfim, eu consegui uma vaga lá como júnior, era até uma vaga mais focada para UX, mas que me abriu as portas para várias outras coisas. E como é que eu consegui essa vaga, tá? Uma das principais coisas assim, o meu portfólio tinha muitos experimentos, tá, de coisas que eu criei ali, de ideias que eu queria testar, né, de coisas que eu era curioso ali e tudo mais, isso chamou a atenção da pessoa que me contratou, e na conversa ali eu deixei bem claro, eu não sou experiente, estou estudando essa área e eu tenho muita sede de aprendizado, eu quero muito aprender, eu quero muito saber mais sobre essa área, eu quero entrar em ação, né, enfim, executar coisas. E isso, né, é algo que dono de empresa, que recrutador, enxerga com bons olhos, né? Beleza, nossa, a pessoa que está querendo entrar aqui com um mindset para crescimento, né? Eu sei que mindset é uma palavra coach e tudo mais, mas exemplifica bem, né? Tu demonstrar, assim, que tu quer crescer, que tu tá ali para estudar, para aprender, é algo bem positivo e que muitas vezes meio que supre a tua falta de experiência ou, de repente, um projeto ali no teu portfólio que tu acredita que ele não é tão bom assim, né? Porque na época eu tava começando e, de fato, o que eu criava ali era muito ruim, né? Eu tava começando, né?
e tu mostrar, assim, essa coisa, eu senti que as pessoas curtem, né? Aí fiquei, tipo, cerca de um ano aí nessa vaga como júnior. Dessa vaga como júnior eu já consegui um posicionamento bem melhor como pleno já, como em um ano de experiência, só que eu fiz vários projetos, né? Eu estudei muito durante esse um ano, daí eu consegui essa colocação, e daí depois aí foi indo pra frente, eu comecei a pegar cada vez mais freela, né, de UI design mesmo, assim, comecei a executar, e daí cara, é exponencial, né? Quanto mais tempo passa, assim, mais tu consegue entender melhor sobre a área. Coisas que antes não eram tão claras começam a ficar bem mais claras, tá? Sobre, enfim, sobre a área, sobre como executar projeto, criatividade, essas coisas, elas vão fluindo, né? E é mais ou menos assim que eu comecei nessa área, tá? Se tu curtiu esse vídeo, curtiu essa história, comenta aqui embaixo, não deixa de curtir esse vídeo. Eu tô testando esse novo formato de vídeos, assim, agora. Eu não costumo fazer, assim, nesse estilo, sei lá, vlog. Mas é um teste. E eu tenho um convite para te fazer, tá? Um convite bem legal. Eu tenho um e-book completo sobre design de interfaces, onde tem basicamente todos esses conhecimentos que eu te passei aqui nesse vídeo, só que de uma maneira, né, mais organizadinha ali em texto e tudo mais. E eu também tenho um material chamado checklist completo de 12 passos para criar interfaces. Se tu já tem algum conhecimento de design de interfaces, tu tá precisando de um empurrãozinho, esse checklist, ele é maravilhoso para ti, tá? Eu vou deixar os dois links desses materiais aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá, acessa eles. E não deixa de fazer um comentário, me diz o que tu achou sobre esse vídeo, se quiser compartilhar alguma coisa da tua trajetória também. Bora trocar uma ideia nos comentários que eu vou estar respondendo lá e curtindo todo mundo, não importa o quão velho esse vídeo fique, tá bom? A gente se vê por aí, até mais.